a forma de... Para quem não sabe, meu nome é Aidan, eu tenho 25 anos, eu sou cristão, evangélico e essa é a vida de maior responsabilidade que eu tenho, porque isso define todos os meus dias e eu tenho que zelar como eu ando, como eu vivo, a escolha que eu tenho de fazer por decisão, por essa responsabilidade, a responsabilidade do meu chamado. E a vida do servo de Deus eu tenho visto, não sei se porque eu sou um novo, como acho que a melhor expressão seria um novo convertido, né, ao Evangelho. E ao longo desses 5 anos da minha conversão, eu, ainda que fosse pouco, ainda que é pouco tempo da minha conversão, eu acabei que consegui observar algumas coisas e fazer prova segundo a palavra de Deus, né? Conforme a gente vai buscando conhecer, a gente vai notando algumas coisas que, quando a gente descobre, é uma angústia para nós, porque a gente acaba acreditando que as coisas não estão acontecendo da maneira que devem acontecer. E aí isso vai enrijecendo um pouco a gente, isso vai nos endurecendo um pouco, isso vai fazendo com que a gente acredite que as pessoas devem ser da maneira que a gente pensa e que o Evangelho deve ser vivido segundo a maneira com que eu estou propondo, e o que eu ver que é contra as minhas vontades não está correto, então isso deve ser mudado, e a gente entra em embates e combates contra pessoas e fere pessoas e é ferido por pessoas, porque a gente, na nossa arrogância e na nossa prepotência, a gente acaba acreditando que o correto não é o que é o correto é o que a gente propõe para nós mesmos como correto, e a gente tenta enfiar isso dentro das pessoas. Em Gálatas diz que Cristo, Paulo diz na carta aos Gálatas, melhor dizendo, que Cristo nos chamou para a liberdade, né? Essa liberdade que Cristo ele nos chamou, inclusive nos diz que nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, nessa mesma passagem. Essa liberdade que Cristo nos chamou, nós temos que saber interpretar, para que a gente não ache que a gente pode fazer tudo, e não pode interpretar a questão do dar ocasião à carne e aplicar para tudo. Por exemplo, tem muitas pessoas, no caso eu já vi pessoas que já veio até me diz: missionário, eu fui convidado para trabalhar em um determinado lugar, e nesse lugar ele vai me impedir de ir por culto, vai me impedir de comparecer a alguns cultos. Eu acho que não é de Deus isso daí não, né? Então, o que vocês acham que realmente um trabalho que ele vai te impedir de você ir para um dos cultos que você deve participar é um trabalho que não é de Deus? Sendo que a palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem. Em outra passagem, aquele que não trabalha que nem coma. Então você precisa ou melhor, nós precisamos de analisar todas essas questões e ver que existem várias direções para chegar nela. E as direções que eu entendo hoje
para a gente chegar em uma vida cristã é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se Ele é o caminho e Ele é a verdade, então nós temos que tomar Ele como alvo e deixar com que Ele dirija os nossos passos. Porém, Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios que Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. Ou melhor, a igreja é um corpo, nós somos membros e Cristo é a cabeça. Se nós somos membros, entendemos que cada um é diferente um do outro. Então o chamado que Deus o chamado que eu tenho, ou melhor, a responsabilidade que eu tenho, espiritual e particular, essa responsabilidade não pode entrar dentro, ou melhor, ser passada de maneira arrogante, prepotente e como se eu fosse o centro do evangelho para outras pessoas, acreditando que as pessoas devem viver da maneira que eu preciso de viver. Se você foi chamado para trabalhar dentro do evangelho de uma maneira, não pense que todas as pessoas vão ser chamadas da mesma maneira que você. Até porque a mão ela é diferente do braço, os dedos é diferente da mão. Então se você é um membro, você tem que saber que a sua posição ela é chamada para exercer a função que você já sabe. Porque o Evangelho de João diz que o Espírito ele nos ensina todas as coisas. Se o Espírito Santo de Deus ele nos ensina e nos conduz em todas as coisas, é claro e evidente de que a função que Deus ele designa para a sua vida particular, quem vai te ensinar é o Espírito que Deus nos enviou e que em Romanos diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos nem orar como convém. Então vamos parar de viver de uma maneira que a gente... uma maneira egoísta e egocêntrica e completamente religiosa e algemada dentro de ideias propostas por pessoas que com suas mentes cauterizadas estão tentando cauterizar a mente do povo. E não existe um evangélico ou um cristão que não tenha por obrigação de conhecer as Sagradas Escrituras. Eu já ouvi pessoas me falarem assim, eu não costumo ler a Bíblia, missionário. Então eu gosto de ouvir algumas pregações porque eu aprendo da Bíblia, mas eu não leio Bíblia. Então eu digo para você só não vai ler a Bíblia se você não souber ler a Bíblia. Mas se você sabe, Deus ele sabe os seus esforços. Se você sabe ler, por que você não lê a Bíblia? Se ele é o manual da sua vida e o livro mais importante e é o único livro que pode te dar vida, por que você não combate ou conflita a sua vida com o manual que vai te levar a ser a imagem e a semelhança, ou melhor, você já é a imagem e a semelhança de Deus, mas que vai fazer você ser imitador de Cristo? Por que você não combate as suas ideias ao invés de combater com pessoas e com seres humanos? Por que você não combate com o seu pecado, com os atos que pode te levar à morte? Por que você não combate com você mesmo? E veja se você está vivendo integramente dentro da verdade, ou se você é só mais um hipócrita religioso, fariseu, que você vai até a igreja e evangeliza aos sábados e domingos, e fala línguas estranhas dentro da igreja, e fora da igreja você fala línguas mais estranhas ainda. Por que você não combate contra as verdades que você vive e que são mentiras e que são só suas verdades, com as verdades que Jesus Cristo nos propõe para que a gente possa alcançar o céu? Use isso ao favor da sua vida. Não tente implantar nas pessoas aquilo que você não é capaz de administrar nem dentro de você. Por exemplo, uma pessoa chega em você e diz assim, irmão, eu estou passando por um momento difícil da minha vida, você pode orar por mim? Você pode orar pela minha vida? Licença. Irmão, você pode orar por mim?
Você pode orar pela minha vida? Aí você hipocritamente vai dizer, eu oro sim. Pode deixar que eu vou colocar o seu nome em oração e vou orar por você no meu quarto. Só que aí chegando na sua casa você se depara com as suas dificuldades particulares e que não vai aparecer dentro da igreja para você em nenhum outro lugar porque você é hipócrita e fariseu, e ali você percebe que você tem mais dificuldades suas próprias, porque você vive dentro de uma verdade que você ainda não conheceu hipocritamente, e você vê que você não consegue orar nem pelo seu esposo, nem pelo seu filho ou sua filha, ou sua mãe ou seu pai, e muito menos por você mesmo. E aí, como que você se comprometeu e se propôs a fazer algo de que você não é capaz de fazer nem por você, que é a sua obrigação de fazer para que você se mantenha, porque esse vai te trazer o alicerce? Como que você descaradamente pode se comprometer a fazer algo que você não faz no seu dia a dia, nem por você? Que você não agradece quando você acorda, você não agradece quando você vai dormir. Como você pode oferecer um alicerce para alguém que você não tem? Então aí você vai entrar em mentiras, vai ensinar mentiras, vai continuar com a sua casa edificada na areia e tentando dizer que é aquilo que deve ser feito para que a casa do outro seja edificada na rocha. Às vezes Deus tem misericórdia e realmente usa as suas palavras, usa a sua boca, porque ele usou até de um animal para falar, né, com um homem, como você bem sabe lá no Antigo Testamento. Aí alicerça a vida da outra pessoa na rocha, né? Alicerça a casa da pessoa na rocha, e a sua continua na areia, e todas as vezes vem ventos e te abate, e te aflige, e você perde esse grau mentiroso de espiritualidade ou cristã que você não possui. Então veja o que você precisa de fazer, saiba o membro que você é, use as ferramentas que Deus ele te deu, porque isso tudo Deus ele vai requerer de você, mas use genuinamente, use da maneira que Deus ele te ensinou a usar. Não faça as coisas por obrigações impostas por homem, porque homem não pode não pode te oferecer nada além da palavra de Deus. Se ele está te oferecendo a palavra dele, essas palavras vão te levar à morte, e possivelmente essas pessoas também não estão sendo direcionadas para a cruz do Calvário, não estão sendo direcionadas para o reino dos céus. Então a dica que eu te dou, irmão, é que você confronte as suas verdades com as verdades da Bíblia e passe a buscar conhecer mais historicamente a palavra de Deus, conhecer arqueologicamente a palavra de Deus. Busque conhecer com livros complementares da Bíblia, para que você possa observar um pouco mais com que Deus ele está agindo nas nossas vidas, nas simples coisas, e usando coisas naturais para que a gente possa alcançar Ele. Ele não, Deus, a única vontade dele e o amor dele é nos salvar. Porém ele é um Deus justo e 3 vezes santo, e que em Salmos em Salmos de número 7, porque Salmos não é capítulo, diz que Deus ele se ira todos os dias. Então Deus ele é justo, inclusive para fazer justiça tanto ao seu favor ou contra você. Só que ele é um Deus que te ama. Primeiro ele quer cuidar de você com amor, e ele quer mudar e moldar você com amor. E aí os frutos vai passar
a aparecer no seu entorno naturalmente, porque o evangelho, ele não só se prega, você vive uma pregação. Então, quando me foi dito que não queriam trabalhar por causa que o trabalho ele não era de Deus, Deus ele não te proíbe de trabalhar. Se você quer passar fome e você precisa de passar fome, passe fome. Mas se Deus já te disse que não é para você trabalhar, realmente eu indico a você que obedeça a Deus mesmo, porque se Deus ele não quer que você trabalhe é porque Ele vai suprir as suas necessidades. Não sei como nem de onde vai vir, assim como eu acredito que nem você também saiba, mas Deus ele vai te suprir a sua necessidade, vai te dar estratégia e sabedoria para você vencer a sua fome. Mas evangelizar ele é muito mais do que um sábado à tarde, ou um domingo à tarde, ou um dia da semana. Cultuar a Deus é mais do que um dia à noite. E servir a Deus é muito mais do que estar no ajuntamento das estruturas religiosas que chamam de templo. Não é isso. Evangelizar é você viver integramente e buscar andar segundo a vontade de Deus, sendo parecido com o Senhor Jesus Cristo. Buscar a santificação que vem pela palavra de Deus para a sua vida. Renunciar às suas vontades da carne que vão te levar a pecar, e o pecado é o salário do pecado é a morte. Aí você começa morrendo espiritualmente, depois fisicamente. E a pior morte que existe é a espiritual, porque você já passa a sofrer aqui da terra. Porque o único que pode preencher o vazio da nossa alma é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente perde a essência, perde a presença do Espírito Santo de Deus, isso vai te tornar verdadeiramente vazio. Você vai chegar na sua casa, vai deitar na sua cama e vai dizer assim: tá faltando alguma coisa para mim. Porque a presença de Deus ela te sacia a ponto de você ser sufocado de tanta alegria que você sente, ainda que você acredite que não tem nada que te faça tão feliz naquele momento, mas você é completo, você é preenchido, você não precisa de nada e nem de ninguém, porque essa alegria é sua e ninguém pode te dar, porque essa é uma alegria que vem de dentro, e quem pode invadir o seu interior e te trazer essa alegria que ninguém que existe terrenamente do lado de fora pode te oferecer, é só Deus, por intermédio do Espírito Santo dele. Viver para evangelizar é viver o evangelho. E aí onde você estiver, seja no seu trabalho, no almoço de domingo, com a sua família, seja no seu círculo de colegas ou de irmãos, você vai evangelizar não pelo que você fala, você vai evangelizar não pelo que você anotou, você vai evangelizar porque você vive um evangelho. E a melhor Bíblia que pode existir nos dias de hoje, inclusive, é a sua própria vida. Porque hoje existem um povo que erroneamente que se perde pela falta de conhecimento, não digo só pela falta de conhecimento, mas porque não lê a Bíblia, e por eles não lerem a Bíblia, eles têm que se dispor a conhecer a vontade de Deus. E quando vê alguma diferença em você, eles vão querer ouvir você. E ouvindo, no caso, vou colocar de mim, e querendo ouvir de mim algo da parte de Deus, você vai possivelmente ouvir algo da Bíblia, porque eu não tenho nada além disso para te oferecer. Eu não vou dizer só que Jesus ele te ama, eu vou querer te dizer que Deus ele se ira com você se você peca, porque o salário do pecado, como eu já disse, ele é a morte. Então ou você escolhe viver os caminhos de Deus, conforme o Senhor Jesus, que é o caminho, te ensinou, ou você possivelmente vai perecer na sua falta de fé. Tá bom, irmãos? Então, Deus abençoe a sua vida, viva uma vida evangelística, evangelize também na sua casa, que é o primeiro lugar, evangelize também o seu vizinho, se possível for. Enquanto você não aprender a evangelizar na sua casa, você não vai evangelizar na África, porque
aqui tem pessoas que precisam de você, e Deus ele quer que você fique aqui, aprenda aqui para que Ele te revista aqui, para que Ele te envie lá para fora. Amém? Deus abençoe a sua vida e até mais.